Olá, vamos falar mais uma vez de alimentação. Afinal, comer é uma coisa boa, é ou não é? Voltando a pensar no assunto, a comida é um dos maiores prazeres da vida, provavelmente é o primeiro prazer que o recém-nascido experimenta, que ele convive com ele, é o prazer da alimentação. O problema da alimentação é que, assim como Hipócrates, que disse que seja o teu alimento o teu remédio, o alimento também pode ser o teu veneno. Então, é preciso saber o que é que se deve e como se deve comer. Hoje, eu gostaria de introduzir o conceito de homeostase energética. O que é isso? É uma coisa muito simples. A palavra é mais complicada do que o elemento que é. Homeostase é o equilíbrio. No caso que nos interessa, que é a alimentação, homeostase energética é o resultado, é a diferença entre aquilo que você come, o tanto de energia que você adquire através da alimentação e o tanto de energia que você elimina através do exercício físico, através do trabalho ou qualquer coisa que consome energia. Assim, o balanço energético ou homeostase energética é esse gradiente, essa diferença. Para ficar um pouco mais claro, vamos ilustrar. Se você come 2.000 calorias no dia e você consome 2.000 calorias, a sua homeostase energética é ótima, ela é neutra, é zerada. Por outro lado, se você consome essas 2.000 calorias, mas só utiliza 800, significa que você tem um balanço energético positivo. Apesar de ser positivo, não é o conveniente. E para que serve o balanço energético? Serve para a gente interagir com algumas doenças que estão ligadas ao alimento. Repetindo, assim como o alimento pode ser o remédio, pode ser o veneno. Agora veja, alguns preceitos a gente tem que observar em relação às doenças e em relação aos remédios. O primeiro preceito é que a instalação de uma doença depende da virulência da doença, isso é, a intensidade da doença. Ou está rodando por aí uma gripe muito forte, equivale a dizer tem uma virulência muito forte. A Covid é produzida pelo coronavírus, que tem uma virulência muito alta. A outra coisa que interessa muito é que depende do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É a pessoa que recebe ou que é atingido pela doença. Por exemplo, a questão da imunidade. A pessoa tem uma baixa imunidade, ela está mais sujeita às viroses e mesmo às doenças bacterianas. Então, não há nada que se possa colocar como fixo. E, em terceiro lugar, eu ainda gostaria de enumerar fatores ambientais, por exemplo, as viroses respiratórias, elas desenvolvem mais no período, na estação fria, no inverno. Por tudo isso, a gente passa por um outro raciocínio. Medicina, na verdade, ela trata de pessoa. Veja, eu disse pessoa, não disse pessoas, porque cada caso é um caso. E porque as pessoas não são iguais. As pessoas são um somatório individual de uma pessoa, duas, três, uma multidão. É por isso que quando nós trabalhamos com prescrição de remédios, você vai encontrar um grande número de remédios para a mesma doença. Por exemplo,
você tem 5 pessoas que estão sofrendo de pneumonia. Pneumonia se trata com antibiótico. Com que antibiótico você pode tratar a pneumonia? Amoxicilina, amicacina, ampicilina, azitromicina, tantos antibióticos, né? A mesma coisa é válido para os anti-inflamatórios. Você tem o cetoprofeno, tem o diclofenaco, tem o isoprofeno, tem o piroxicam, tem são vários. Então, não se vai tratar todo mundo com o mesmo remédio, mesmo que seja a mesma doença. Só para a gente entender que a comida na qualidade de remédio, ela depende de indivíduo para indivíduo. Naturalmente, temos que admitir que há coisas que fazem mal a todas as pessoas. Mesmo que a gente possa tirar alguma vantagem delas, a maioria das pessoas que formam uma população é prejudicado pelo uso dessas pessoas. Nós vamos falar, por exemplo, das drogas. E quando eu falo de droga, eu gosto de lembrar que talvez uma das piores drogas chama-se café, mas ela é tida como uma bebida inocente. É bom que se diga que café não contém alimento. Café é do grupo de substâncias chamada xantina, a cafeína é desse grupo. E por que eu digo que ela é a pior das drogas? Porque, primeira coisa, são os pais que ensinam. Qualquer criança entende que o que vem dos pais faz bem para ela. Segundo, porque é barato, todo mundo pode usar. Terceiro, é uma contingência social. Hoje em dia as pessoas chegam a falar: fulano, vamos tomar um café junto? Ou passa lá em casa para a gente tomar um café. Virou um ponto de contato social. Acontece, porém, e repito, que nada é válido para 100% das pessoas. A pessoa toma café de manhã, depois ela toma também na hora do almoço e mais um golinho à noite. Só que, como se trata de uma droga, ela precisa de doses mais repetidas ou maiores frequentemente. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, que tomam café de manhã, daí um pouquinho ele já tem que tomar de novo. Se ele vai a algum lugar, lá na clínica, por exemplo, onde eu trabalho, ficam as garrafas de café. O tempo todo tem uma pessoa tomando café. Ele tem uma dependência pessoal dessa bebida e ele toma o tempo todo sem nunca perguntar: faz bem, faz mal, que alimento contém nessa bebida que eu tomo, nessa substância que eu tomo. Como a necessidade é crescente, chega um dia que ela faz subir a pressão, tira o sono e por causa disso, às vezes, ele precisa mudar de hábito. Mas não é isso o pior. É que como foi aberto o precedente para uma droga simples, inocente, está aberto o precedente para qualquer droga. Se o café já não satisfaz mais, ele vai em busca de outras drogas. A propósito, você conhece alguém que é usuário de crack, maconha, cocaína e que não é tomador de café? Presta atenção. Deve existir, claro, mas é coisa muito rara. O fato é que a tendência é ir evoluindo. Não estou dizendo que do café a pessoa vai passar para cocaína, não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ela vai evoluindo. Ela passa, por exemplo, pelo álcool, nas formas chamadas inocentes, como é a cerveja, por exemplo, mas chega a doses maiores e a história é sempre a mesma. Chega um momento que ela já não satisfaz, precisa de alguma coisa. É muito frequente também ela estar associada a outra droga, que é o tabaco, o cigarro, que também vai exigindo doses maiores, doses complementares,
ou outra droga. Por exemplo, muitas pessoas dizem fuma para distrair. Na verdade, o cigarro não distrai, ele destrói. Mas o fato é que a mesma coisa que o fumante de tabaco, do cigarro comum, busca no cigarro, a mesma coisa que o tomador de café busca no café, é a coisa que o fumador de maconha também busca. Ou seja, mudar meu estado de humor, mudar de pessoa. As pessoas que usam drogas, elas tomam a droga e em seguida elas mudam a forma de tratamento, elas mudam o humor. Mas o assunto não é esse, o assunto é alimentação. Eu sempre insisto muito em falar de álcool, de tabaco, porque eu perdi pessoas muito íntimas. Eu perdi um irmão mais novo, por causa de álcool. Perdi um tio, perdi um cunhado. E digo, não conheço uma família que não tem pelo menos um perdido no álcool. Talvez você conheça. E deve ter. Eu aqui não conheço. De tão poucas que devem ser. E ela é sutil, porque todo alcoólatra diz que é alcoólatra social. Eu não sei onde que álcool entra no relacionamento social. Por isso, eu tenho algeriza a essa droga e vamos parar por aqui. Se alguém tiver interesse nisso, eu tenho muita coisa para dizer. Em relação ao alimento, quando se pergunta qual é o alimento mais perfeito, a resposta surge pronta. O alimento mais completo, mais perfeito é o leite. Parece que é. Leite só não contém ferro. Mas você já prestou atenção? Por que gado adulto não toma leite? O único animal adulto que toma leite é o homem. E o que acontece? O leite não é tão santo assim. O leite é um alimento que tem suas restrições, tem muita gente que não pode por causa da lactose, de outras substâncias que estão no leite, então não é assim o alimento tão ideal como se pensa. Agora eu gostaria de citar algumas doenças que estão ligadas aos alimentos. E vou depois falar de um outro alimento que talvez seja um dos mais populares. Eu vou falar da gota úrica. Por que eu estou falando de gota úrica? Porque, como eu disse, eu ia falar de outro alimento. Então eu vou adiantar. A carne talvez seja o alimento mais popular. Ela tem um peso enorme na economia do Brasil. O agronegócio tem a sua parte dos animais, né? E o Brasil é um dos maiores exportadores de carnes em geral e é, como o leite, um alimento muito rico. Rico em proteínas e até em vitaminas. Agora, eu quero citar doenças que estão ligadas ao consumo de carne e de produtos animais. É a gota úrica, ou simplesmente a gota. É aquela pessoa que acorda na madrugada, 3 horas da manhã, de manhã cedo, está com uma dor nos tornozelos e vai fazer o exame, está com ácido úrico acima de 7, que é o limite aceitável. As dislipidemias, o nome é muito grande, vamos falar? Colesterol alto. A carne de qualquer animal que se consome, mas com especificidade para a carne suína, é muito gorda. Não, mas carne de boi magro, eu como a parte magra da carne, eu não como aquela capa da picanha ou da alcatra. Carne sempre contém gordura. Ninguém sacrifica um animal magro. Sacrificam-se os animais gordos. E essa é uma das grandes
causas ou agravamento da gota e dificuldade com o colesterol alto. Qual é o problema do colesterol? Ele participa da formação das obstruções de vaso, das doenças vasculares em geral e, mais especificamente, do infarto do miocárdio, como também os AVCs ou derrame cerebral. Todos os dias, lá na clínica, eu atendo pessoas, todos os dias, com esteatose hepática. Esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado. Qual é o problema da gordura? A gordura é uma forma de armazenamento de glicose, que por sua vez tem a ver com diabetes, com as doenças do pâncreas. Há pessoas, eu conheço pessoas, na verdade eu conheço e convivo, que pararam de comer carne e deixaram de ter dor na junta. Sei de outra pessoa que tinha uma dificuldade enorme, não podia comer abacaxi porque abria afta para todo lado. Deixou de comer carne sem saber que tinha a ver com isso, não tem mais problemas de afta. Assim que a alimentação de leite e de carne, a alimentação animal, de produtos animais, são populares, pode ser até mais fácil de encontrar, mas não são assim tão bonitinhas. Por outro lado, eu gostaria só de lembrar uma estatística japonesa e uma estatística também americana, que dão conta que as pessoas que não usam alimentos animais, como os veganos, por exemplo, eles vivem em torno de 7 a 12 anos mais e têm mais qualidade de vida. Essas substâncias animais que vêm do alimento animal, ela tem um problema. Ela é uma proteína orgânica como a nossa, porém é estranha ao nosso organismo. Então, o nosso organismo tem que se adaptar a ela e muitas vezes na forma de uma doença, dependendo de alguns fatores, como já falei, ligadas ao próprio indivíduo. Então, assim como nenhum remédio é bom para todas as coisas, para todas as doenças, não se pode difamar todos os alimentos, a não ser porque, estatisticamente, a maioria tem a ver com o uso de substâncias dessas que enumeramos. Um abraço, estamos à disposição para entrar mais a fundo no assunto ou em alguma coisa específica que você deseje tocar. Um abraço.